Termoquímica é o ramo da fisicoquímica que trata das trocas de calor envolvidas em reações químicas. A medida do calor é feita principalmente por métodos de calorimetria, determinando valores padrão para o calor da reação. Através desses valores, determinamos a variação de entalpia. Se essa variação é negativa, a reação é exotérmica, ou seja, produz calor. Se a variação de entalpia é positiva, a reação denomina-se endotérmica, isto é, absorve calor. Entenda melhor esse assunto com o Mané. Olá, amiguinhos, tudo bem? Então, como prometemos aqui na semana passada, o Manuel aqui de novo, né? Para falar sobre o quê? Sobre termoquímica, grande assunto do vestibular. Primeira aula de fisicoquímica. Fisicoquímica, química geral, já praticamente rolou aqui a minha parte. O professor Carlos Alberto está lá com as ligações químicas dele, as moléculas, porque angular, piramidal, tudo lá bonitão, né? Que você está acompanhando, evidentemente. E aqui nós vamos atacar de fisicoquímica. Termoquímica. Vamos lá. Termo, calor. Química, química. Termoquímica é a química do calor, meu amiguinho. Estuda o quê? As variações de energia que ocorrem numa reação química. Ah, mas também rola energia na reação? Mas só energia participa muito no aspecto de calor, eletricidade, luz e vai por aí. Mas termoquímica estuda o calor nas reações químicas. Você já experimentou pegar um carvãozinho em brasa? Ah, faça isso, meu amigo. Pegue um carvãozinho em brasa. E o que vai acontecer com a sua mãozinha? Vai queimar. O que é que queima a sua mãozinha? Quando o carvão reage com oxigênio, produz gás carbônico. Mas não é o gás carbônico que queima a sua mãozinha, é o calor que sai daquela reação. Aquela reação liberta calor, aquece o meio ambiente, ela produz calor para o meio ambiente, meu amigo. Ela é uma reação exotérmica. Exo quer dizer para fora, termos quer dizer calor. Calor para fora. Muito bem. Quando você pega, por exemplo, uma acetona, né? Para tirar o esmalte da sua mãozinha não, da unha da sua mãozinha, né? Ou então um éter, que você vai manipular o éter num ferimento. Qual é a sensação que a sua mão sente quando você coloca éter ou acetona, ou até mesmo álcool? Não dá aquela sensação de friozinho? Por que é esse friozinho, meu? Porque a evaporação tira calor da sua mão, rouba, assalta o calor da sua mão, tira o calor da sua mão e a sua mão fica geladinha. Então, se você pega um carvão em brasa, você está vendo que está saindo o calor de lá. Se você põe acetona na sua mão ou éter, você vai ver que ela está tirando o calor. Quando a reação absorve calor, ela é uma reação endotérmica. Endo quer dizer para dentro, endovenosa, para dentro da veia. Ou exoesqueleto, um esqueleto para fora. Vamos ver isso daqui nesse visual adrede preparado que você vai gostar muito. Então, termoquímica, estudamos agora reações exotérmicas e endotérmicas. O que é uma reação exotérmica? Exo para fora, termos calor. Liberta calor. É aquela que tem o Q positivo. Que diabo é isso? Daqui a pouco eu te mostro. Endotérmica, endo para dentro, absorve calor. Q negativo. O que é isso? Por exemplo, olha lá, meu. Carbono grafite, não é verdade? Ou o próprio carvão. Reage com oxigênio e produz CO2. E liberta mais 94 cacau. Amigo, olha para cá, amigo, olha. Esse 94 cacau faz parte do produto. Um produto é o gás carbônico, o outro produto é o calor. A reação produz calor, é uma reação endotérmica. Muito bem. Água. Vamos decompor a água em hidrogênio e oxigênio. Não é evaporação, meu amigo, é decomposição, é análise da água. H2O dá H2 mais O2. Essa reação só acontece se você der à água 68.000 calorias. O calor aqui é um reagente, está entrando calor no sistema e, portanto, é uma reação endotérmica. Aqui, ó, está saindo calor, o calor é um produto. Aqui, ó, está entrando calor, o calor é um reagente. Então, quando o calor é um produto, eu tenho o Q positivo, reação exotérmica. E esse calor, cara, se joga para o segundo membro. E olha como é que fica, olha lá. Água, dando H2 mais menos 68. Esse menos 68 é como se tivesse mais aqui. Então está entrando calor no reagente, a gente representa com menos aqui. Então, calor negativo, reação endotérmica. Então você já sabe o que é uma reação exotérmica e endotérmica.
Exo liberta calor, produz calor, a queima do carvão, a queima do álcool, a queima da gasolina, a queima do açúcar dentro do nosso corpo. Endotérmica absorve calor, retira calor do meio. Quando a reação aquece o meio, ela libertou calor, é exotérmica. Quando a reação resfria o meio, ela tirou o calor do meio, então ela é uma reação endotérmica. Muito bem. Como se mede esse calor que nós falamos? Se mede experimentalmente em aparelhos chamados calorímetros. Calor-metro, metro-medida, medida de calor, calorímetro. O calorímetro mede o calor de reação, que é dado em calorias ou em quilocalorias. O que é uma caloria? Você vê isso em física, que é a matéria auxiliar da química. A física está aí para ajudar a química, né? Então, uma caloria é a quantidade de calor que você tem que dar 1 grama de água para elevar a sua temperatura de 1 grau Celsius. 1 quilocaloria são 1000 calorias. Então, como que na prática você mede um calor de reação? Meu amigo, você vai para o laboratório, você pega lá um copo Becker, isola ao máximo para que ele não perca calor para as vizinhanças, põe lá no isoporzinho e tal, faz a reação. Mede a temperatura antes da reação e depois da reação. Você vai ter um delta-teta. Você vai ter a massa envolvida, é só pesar. Você vai ter o calor específico e você vai usar o quimacete. Quimacete. Q igual a MC delta teta, que é aquela formulinha da física, olha lá ajudando nós de novo aí, para calcular o calor. Quer ver como é que fica? Eu mostro para você, com muita alegria. O calor de reação, que a gente chama de Q, aquele negócio que aparece na reação, se calcula pela fórmula quimacete. Q igual a MC delta teta. M é a massa em gramas, C é o calor específico da substância em questão, que é dado em calorias por grama por grau Celsius. Delta teta é o que você mede no laboratório. Temperatura antes e depois. A variação de temperatura é o delta teta. O que é dado em calorias ou quilocalorias, né? E esse calor é medido em calorímetros, como eu já tinha falado para você. Importante, 1 cacau, 1 quilocaloria igual a 1000 calorias. Anote aí, meu amigo, você que está sem fazer nada, pega a caneta, o lápis, escreve aí. Q igual a MC delta teta. Quimacete. M é a massa, C é o calor específico, delta teta é a variação de temperatura. Como é que isso cai no vestibular? Então aqui é para falar sobre isso mesmo. As perguntas que caem são de vários tipos. A primeira é para você identificar quando uma reação é exotérmica e quando uma reação é endotérmica. Veja você como é que fica isso na sua telinha. Olha lá, exercício 1. Classifique como exo ou endo os processos abaixo. Combustão da sacarose. Combustão é a queima. Como nós já falamos antes, é a reação com o oxigênio do ar. Sacarose mais O2 produz CO2 mais água. Se o composto só tem CH ou CHIO, os produtos são CO2 e água. Mais, tá vendo mais aqui, ó, mais 1.350 cacau por mol. Meu amigo, interpretemos isso aqui. 1.350 quilocalorias por mol. Por mol de quem? Por mol de água? Não. Isso é liberado na formação de 11 mols de água. Por mol de CO2? Não, isso é liberado na formação de 12 mols de CO2. Oxigênio também não, que é 12. Por mol é quando na equação, meu amigo e minha amiga, tem o coeficiente 1. Amiguinho, quando eu falo por mol, você olha na equação e vê quem é que está com coeficiente 1. É para esse que vale. Decomposição térmica do calcário, grande calcário que produz cal virgem e gás carbônico. Menos 43. Menos no segundo membro é mais no primeiro. O calor está no reagente, portanto é uma reação endotérmica. Agora veja, evaporação do éter e solidificação da água líquida. Eu queria adiantar para vocês uma coisinha. Veja o que apareceu aqui. Quando você compara as substâncias no seu estado físico, por exemplo, água gasosa, água líquida, água sólida. Então, no sólido as moléculas se mexem muito pouco, tem pouca energia. No gás se mexem muito, tem muita energia. Então, em termos de energia, a energia do gás é sempre maior que a do líquido, sempre maior que a do sólido, para uma mesma substância, evidentemente. Qualquer processo que vá de sólido para líquido, ou de líquido para gás, eu tenho que dar energia para acontecer. O processo absorve energia, é endotérmico. No sentido inverso, é exotérmico. Quando eu falei, então, para você, evaporação do éter, ele vai do líquido para o gás. Vai de menos energético para mais energético. Absorve calor, é endotérmico. A solidificação da água líquida. Solidificação, o que é? Vai do líquido para o sólido. Então, vai de mais energia para menos. Vai de mais para menos. Ele tinha mais, agora tem menos. Saiu o calor. Então, esse processo é exotérmico. Então, sempre que eu vou de sólido para líquido, de líquido para gás, eu estou dando energia, meu. O sistema está absorvendo. O processo é endotérmico.
Tem que ver do ponto de vista do sistema. Quando você, ao contrário, vai de gás para líquido, do líquido para sólido, vai de mais energia para menos, sai calor, é exotérmico. Mas tem também os cálculos estequiométricos na termoquímica. Vou te mostrar 2 exercícios rapidões, olha lá. Calcule o calor liberado na combustão de 1 kg de gasolina. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos, dos quais o principal deles é CO8H18. Calor de combustão, 1.315 kcal por mol. Quer dizer o quê? Para queimar 1 mol de gasolina, liberta-se 1.315 kcal. E dadas as massas atômicas. Ele quer saber o calor liberado na queima de 1 kg do combustível do seu carrinho. Né? Muito bem. Então, eu penso assim, 1.315 kcal por mol. Entenda isso, pelo amor de Deus. 1.315 kcal por 1 mol, por cada mol. Então, veja, 1.315 kcal por 1 mol do componente principal da gasolina. A gasolina é uma mistura. Este é o seu componente principal. E 1 mol, meu amigo, pesa 114. Como é que você sabe? Porque o carbono é 12, 12 vezes 8, 96, e o H é 1. 1 vezes 18, 18. Total 114. Então você monta uma brilhante regra de 3. 1.315 quilocalorias para 1 mol, que são 114 gramas. Para 1.000 gramas, que é 1 quilograma, X. E eu vou ter, então, 11.535 quilocalorias. Esses problemas caem, viu, meu? Pensa que não? Cai. Anota aí. É importante. Você vai lá no dado. Quilocalorias por mol. É quilocalorias por 1 mol. E 1 mol pesa tantas gramas. Muito bem. Último exercício para falar agora sobre o álcool. Qual o calor liberado na queima de 42 litros? 42 litros é mais ou menos um tanque, né? Um tanque de combustível de carro que use álcool. Né? De álcool etílico, cuja fórmula é dado densidade igual a tal e calor de combustão igual a tal. Meu amigo, minha amiga, 326 quilocalorias por 1 mol. 326 kcal por 1 mol. Então eu escrevo aqui, ó, 326 kcal por 1 mol, né? Mas quando é o volume molar do álcool? Não sei, eu sei que o mol do álcool é 46 gramas. Então, quando a gente trabalha com volume de um material líquido, se fosse volume de gás, você pensaria no CNTP, 1 mol, 22,4, ou então Clapeyron. Mas quando é líquido, cara, você usa a densidade. Densidade que é dada a 0,8 gramas de álcool, meu amiguinho, corresponde a 1 mililitro. 42 mil mililitros, na verdade, que é 1 litro, vai dar X. E essa é a massa de o quê? 42 litros de álcool. Passa para grama e monta a proporção. Essa quantidade de calor para 46 gramas, isso aqui, que é a massa de 42 litros, para Y. E dá um valor que você calcula e dá 238.122 quilocalorias. Meu amigo, com muita alegria, introduzimos a você o conceito de termoquímica. Estuda energia nas reações, tem reação exo, sai calor, reação endo absorve calor. E alguns probleminhas de cálculo estequiométrico. Tá bom? Por hoje é só. É isso aí. Tchau, tchau.